Olá, vamos para mais um encontro, agora de ciência, e hoje o assunto abordado é força gravitacional. Você já percebeu que sempre que soltamos um objeto, ele cai? Isso acontece devido ao campo de força que envolve toda a Terra e é capaz de atrair todos os corpos para dentro do planeta, para o núcleo, né? Fazendo que eles permaneçam apoiados no solo. A força que nos faz permanecer apoiado no solo é chamada de força gravitacional ou força-peso. A força-peso é proporcional à massa do corpo. Dessa maneira, quanto maior a massa desse corpo, maior a força que o corpo atrai para o solo. Ou seja, maior a força-peso. Nesse exemplo ilustrado aí, está mostrando o funcionamento de um dispositivo chamado dinamômetro, que serve como medidor de força. Alguns modelos de dinamômetro são feitos com molas que se distendem quando recebe a ação de uma força, aumentando de tamanho. Assim, quanto maior a distensão da mola, maior a força é aplicada. Vocês observam aí essas duas imagens. A primeira está representando o saco de arroz e um saco de algodão suspenso por mola, né? É o dinamômetro, né? E essa segunda imagem da moça está mostrando a força gravitacional ou força-peso, indicado pela seta da força-peso, que a Terra exerce sobre a pressão e a mantém sobre o solo. Se não fosse isso, você não conseguiria ficar em pé, né? Na primeira imagem ainda, a mola funciona como um dinamômetro e está sendo utilizada para comparar a força-peso que está agindo sobre cada um dos corpos. Ela auxiliou a identificar qual dos corpos era atraído para o solo e com maior intensidade, ou seja, sobre qual deles a força-peso era maior e, consequentemente, qual possuía maior massa. Corpos com muita massa são difíceis de serem movidos, pois a força-peso sobre eles é muito grande. Para movimentar esses corpos, pode-se utilizar as chamadas máquinas simples, dispositivo capaz de ampliar a força aplicada. Alguns exemplos de máquinas simples são a alavanca, o plano inclinado, também chamado de rampa, e a roldana. Ainda no caso das roldanas, nem sempre ela amplia as forças. Falando um pouco da alavanca, alavancas estão presentes em nosso cotidiano em diversos objetos. A definição mais tradicional de uma alavanca é a de uma barra feita de um material resistente, como madeira ou metal, utilizada geralmente para erguer objetos. Como você vê aí, uma provável maneira como foi
construída indica que a alavanca desse tipo deve ter sido utilizadas há tempos atrás, né? Para o funcionamento de uma alavanca é necessário um apoio fixo que deve estar próximo do corpo que se deseja mover, de forma que a força a ser aplicada por uma ou várias pessoas fique distante desse apoio, como vocês observam aí na imagem. Dessa forma, uma força menor aplicada em uma extremidade mais distante do ponto de apoio produzirá uma força maior na extremidade próxima ao apoio. Por esse motivo, quando utilizada corretamente, uma alavanca pode atuar ampliando uma força. Perceba ainda nessa imagem que o tipo de alavanca apresentado na imagem inverte o sentido da força aplicada, pois enquanto a força aplicada por uma pessoa na alavanca é para baixo, você puxa, a força aplicada pela alavanca em um objeto a ser levantado é para cima. Você, quando vai aplicar a força, você pega o apoio da alavanca e puxa, né? Puxa no sentido para baixo. E o objeto tende a subir. É o que indica aí essa imagem. Existem vários outros exemplos de alavanca em nosso dia a dia. Vamos ver algum exemplo? A tesoura é um exemplo, é uma alavanca, o ponto de apoio fixo é o parafuso na tesoura que une as lâminas, de forma que a força que a pessoa faz na tesoura é menor, pois está mais distante do ponto fixo. Já a força que a tesoura faz no papel é maior, pois está mais próximo do apoio. Nessa outra imagem aí, quando um martelo é utilizado para retirar um prego da madeira, ele funciona como uma alavanca. O ponto de apoio é o contato do martelo na madeira, de forma que a força que a pessoa aplica no martelo é menor, pois está mais distante do apoio. A força que o martelo faz num prego, por outro lado, é maior, pois está mais próxima do apoio. Observa aí, ó. Esse outro exemplo, o abridor de garrafas, também é um bom exemplo de alavanca. O ponto de apoio é o contato do abridor na tampa, de forma que a força que a pessoa faz não abrir a garrafa é menor do que a força que o abridor faz na tampa. Ainda temos esse aí, ó, a carriola, utilizada para transportar cargas, também é uma alavanca. Aí, ó, a carriola, o carro de mão. O ponto de apoio é o contato da roda com o solo, de forma que a força que a pessoa faz na carriola para levantar é menor, pois está mais distante do apoio do que a força que a carriola faz na carga, pois está mais próxima do apoio. Olha, a velha carriola, conhecida como carro de mão.
E aí temos o plano inclinado, popularmente chamado de rampa. Também é um exemplo de máquina simples. Essa máquina tem por objetivo facilitar a elevação dos corpos até certa altura em relação ao solo. Aí o que nós estamos observando aí, dois exemplos nessas imagens A e B. Na situação A, a pessoa tentou levantar o berço para colocá-la na caçamba do veículo. Devido à dificuldade em levá-lo na vertical, ela utilizou uma rampa que possibilitou que o berço fosse transportado com menor esforço. É o que observa na situação B. Porém, note que foi necessário mover o berço por uma distância maior, já que o comprimento da rampa é maior que o comprimento vertical da caçamba ao solo. Vamos ver ainda esse esquema a seguir sobre a utilização de uma rampa. As duas imagens representam uma elevação até a mesma altura, utilizando rampas do mesmo material. Quanto menor a rampa, maior será a inclinação e, portanto, maior a força a ser aplicada sobre o móvel, um objeto. Quanto maior a rampa, menor a inclinação necessária. Portanto, a força é menor a ser aplicada para transportar o corpo. Se você estende a rampa, o comprimento da rampa é menor, você vai colocar menos força no objeto. Aí está mostrando aí a altura, a rampa, né? Quanto mais alta a rampa ficou mais curta. A inclinação, esse é o primeiro, né? E nesse segundo mostra que a rampa é mais extensa, né? Aí a altura parece ser menor e a inclinação menor em relação ao solo. A acessibilidade permite com que toda pessoa, independentemente de sua condição física, tenha acesso a qualquer local, ao transporte, à informação, à comunicação, a serviços e a espaços virtuais como a internet. Entre as atitudes relacionadas à acessibilidade está a instalação de rampas em diversos locais disponíveis que devem atender de forma rigorosa as condições de segurança e conforto estabelecidas por normas técnicas. Observa aí toda essa imagem da figura. Uma das condições está relacionada à inclinação da rampa, que deve ser suficiente para garantir que seus usuários consigam se deslocar ao longo da rampa com pouco esforço físico. Bom, então por hoje a gente dá uma pausa e foi só uns pequenos detalhezinhos sobre a força gravitacional, como podemos utilizá-las, né, no nosso dia a dia, ok? Então, sucesso a todos e na próxima semana mais um encontro excelente.